Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje falaremos do fundo XPLG11 e o porquê é arriscado concentrar os investimentos mesmo em fundos grandes. O gestor do fundo é a XP, o administrador é a Vortex, a taxa de administração fica entre 0,95% a 0,75% ao ano, ela vai diminuindo à medida que o fundo vai crescendo. A taxa de performance é de 20% do que exceder o IPCA mais 6% ao ano. O objetivo do fundo é a renda de aluguel tanto na área logística quanto industrial. O fundo iniciou em junho de 2018, ele tem um patrimônio de quase 1,7 bilhões, ele tem mais de 138 mil cotistas e a categoria Ambima dele é de renda, de gestão ativa e logístico. No gráfico abaixo, a gente vê em azul claro o valor patrimonial da cota, em azul escuro o valor de mercado. Inclusive, a gente verifica, na área destacada, um descolamento do valor de mercado em relação ao valor patrimonial e o risco que é investir nesse momento. Assim que chegou a crise, o valor de mercado despenca e crise sempre haverão. Então, comprar qualquer cota acima de 10% do valor patrimonial é sempre um risco razoável. No gráfico de barras abaixo, a gente vê a variação do volume negociado. Então a gente vê que o fundo vem crescendo, o volume dele. Em junho de 2018 era de 334 mil. Um ano depois ele já negociava 8 vezes mais, tinha um volume de negociação de mais de 2 milhões diário. E hoje ele negocia mais do dobro desse valor, em torno de 5 milhões de reais por dia. No gráfico abaixo, a gente tem a comparação entre a série histórica acumulada do IFIX em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do fundo. O IFIX é um índice que mede a média dos fundos de investimento imobiliário. Então, nesse gráfico, a gente vê em azul claro o valor de mercado da cota, em azul escuro o valor de mercado da cota acrescido dos rendimentos, e em cinza o IFIX. Então, a gente vê que, historicamente, o XPLG negociou um pouco abaixo do IFIX, mas também a gente percebe que ele não se descola do IFIX. Então o IFIX é um bom indicador de como vai se comportar o XPLG. Outro ponto que o investidor deve notar é que toda vez que o XPLG se deslocar muito em relação ao IFIX, pode ser, se for para baixo, um bom momento de compra, e se for para cima do IFIX, um bom momento de venda, já que ao longo do tempo ele tende a acompanhar o IFIX. Algo que os investidores dificilmente olham é de onde vem a renda, e isso é de suma importância. Em março, os rendimentos tiveram acréscimos de valores não permanentes. Foram eles: teve uma antecipação do prêmio de locação de segundo tranche da Leroy, o fundo também recebeu um excelente resultado acumulado no INEA Logística e FI, e houve uma uniformização da distribuição semestral com base no resultado das renegociações locatícias já concluídas. Tudo isso aumentou o ganho de março de 2020. Então o investidor jamais deve generalizar o rendimento de um mês e achar que aquilo vai ocorrer todos os meses. Ele deve estar atento a essas rendas não recorrentes e fazer o cálculo da renda separando os resultados eventuais da renda mensal normal. Em abril, para piorar um pouco a situação do mês, um dos locatários do WTTP2 não pagou aluguel. Esse locatário ele representa 3,6% da receita imobiliária. No relatório gerencial, o fundo declarou que houve evolução na negociação. O investidor deve verificar se haverá pagamento no mês subsequente, com ou sem multa, que é importante, ou se o pagamento será postergado em comum acordo. No relatório gerencial de abril, o fundo prevê uma distribuição superior a 95% da renda do semestre. Ou seja, o fundo está queimando gordura para defender o dividend yield anual. Mesmo assim, o XPLG foi superavitário no mês. O fundo teve receita líquida de 8.302.000 e ele vai distribuir 8.245.000. E neste ano, o XPLG arrecadou 38 milhões e distribuiu 36.646.000. Três coisas o investidor deve observar nesse gráfico. Primeiro, a renda provém quase totalmente dos aluguéis dos imóveis. Ela está em azul escuro no gráfico de barras. Segundo, o gráfico destaca claramente que o gestor tenta uniformizar a renda mensal. Os triângulos na linha em cinza representam o lucro mensal, mas vejam que o rendimento distribuído em azul escuro é quase uniforme.
E aqui inferimos claramente uma das características do gestor. Ele tenta uniformizar ao máximo a renda, retendo dinheiro quando o lucro é alto e distribuindo a mais quando o lucro cai. Como exemplo, podemos ver os 2 primeiros meses desse gráfico. No mês de maio de 2019, o fundo arrecadou 0,68 centavos por cota, mas distribuiu 0,61 centavos. No mês seguinte, em junho de 2019, ele arrecadou 0,56 centavos, mas continuou distribuindo 0,61 centavos por cota. Confirmando nossa tese, olhando o portfólio, a gente verifica que 99% do patrimônio líquido está alocado em imóveis, e a renda provém praticamente dele. Apenas 1% vem de aplicações em renda fixa. Então, o investidor num fundo desse deve se concentrar em analisar os ativos, o quão bons são os galpões logísticos do portfólio. Outro ponto que deve ser destacado é a tipologia dos contratos. O fundo tem 66% de contrato atípico, o que deve permitir a ele uma passagem tranquila durante a crise. Olhando o vencimento dos contratos, vemos que o fundo deu sorte. Apenas 2% dos contratos do XPLG vencem em 2020. 20% vencerão em 2022, o que será um bom momento de renegociação dos contratos. E ele tem 77% dos contratos para o longo prazo. Observando a revisional dos contratos, a gente vê que só 4% também caíram em 2020. Então, até nisso, o fundo também deu um pouco de sorte. Olhando a evolução da vacância, a gente vê que o fundo praticamente não tem vacância. Até setembro de 2019, ela era zero. A partir de outubro de 2019, ela é de apenas 4%, o que mostra que o fundo escolheu acertadamente as localizações dos imóveis. Depois de ter visto todos esses dados, a gente chega à conclusão que o XPLG é um fundo grande e de bons ativos. Então, qual é o problema dele? O problema dele, de praticamente todos os fundos, que nem os grandes ainda conseguem fugir, é a grande concentração em poucos inquilinos. Se a gente olhar os dois maiores inquilinos do XPLG, a Via Varejo com 18% e a Leroy com 13%, vemos que os dois somados representam 31% da renda do fundo. Se o fundo perder esses dois inquilinos, ele perde 31% dos recebimentos mensais. E mais, os 4 primeiros inquilinos representam 51% da renda, ou seja, uma saída em conjunto deles representa a perda de um pouco mais da metade da renda do fundo. Então aqui o investidor percebe a importância de diversificar em vários fundos. Mesmo concentrando suas aplicações nos fundos maiores, o investidor ainda corre um risco razoável. Então é importante fazer uma diversificação grande do portfólio. A carteira do investidor deve contar com pelo menos uns 15 fundos. Da onde eu tirei esse número? O professor Arthur Vieira de Moraes tem um paper que ele escreveu, no qual ele analisa os fundos, e ele mostra que o risco, quando se tem em torno de 17 fundos, é um ponto ótimo para a diluição de risco. E por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.